Diabetes tipo 1. Você sabia que a diabetes tipo 1 é a doença crônica metabólica mais frequente da infância? A diabetes mellitus tipo 1 é uma doença crônica, ou seja, dura a vida inteira, né? E ela é produzida através de uma predisposição genética que a criança tem desde o nascimento e não tem relação nem com a dieta, nem com o peso. Então, uma criança pode começar a apresentar a partir de 1 ano, de 3, de 5, de 14 anos, onde as células pancreáticas param de trabalhar e a insulina diminui e a glicose do sangue aumenta e pode causar alguns riscos para a vida dessa criança. O que é essa insulina? A insulina age como se fosse um táxi, né? Um Uber, que leva a glicose que está no sangue aos nossos tecidos, aos nossos órgãos, e inclusive armazena essa glicose no fígado em forma de glicogênio, né? Para que a gente possa utilizar essa energia depois, né? E o que acontece com os diabéticos tipo 1? A partir de certa idade, né, que é muito independente em cada criança, essas células pancreáticas começam a produzir menos insulina. Elas vão se destruindo por um monte de motivos que já estão geneticamente programados nessa criança, tá? Independentemente da dieta, independentemente do peso, tá? Muita gente pensa que a diabetes tipo 1 é igual a tipo 2, né? Mas não é a mesma coisa. A diabetes tipo 2, ela se depende da dieta, se depende do peso, obesidade, uma dieta rica em açúcares, em carboidratos, né? Onde você faz teu corpo trabalhar tanto que ele diz: até aqui eu cheguei, não vou trabalhar mais, e faz uma resistência à insulina, e aí o açúcar do sangue começa a aumentar, e aí o tratamento e o prognóstico é muito diferente da diabetes tipo 1. E o diagnóstico nessa diabetes tipo 1, quanto mais precoce, melhor, né? Porque existe uma situação que é muito perigosa, que se chama cetoacidose diabética, que quando não há um diagnóstico precoce, aumenta a glicose no sangue, aumenta o número de ácidos, né, de cetonas no sangue, e isso pode levar a um risco de vida, inclusive, para essa criança. E a pergunta do milhão: como é que eu suspeito que meu filho está com diabetes, né? Então, as 3 famosas P's: polifagia, polidípsia e poliúria. A polifagia, aquela criança que comia mais ou menos, ou comia um pouquinho a menos do normal, começa a comer muito, né? Come de dia, come de noite, acorda às vezes para comer, o prato aumenta em volume, mas mesmo comendo muito, ele perde peso, parece que ele está sem energia, a energia vai caindo, ele sempre está sonolento, sempre está apático, né? A outra P é a polidípsia, que é quando a criança começa, ou o adolescente também, começa a tomar muita água, né? Começa a beber todos os líquidos que ele acha pela frente, seja água, suco, chá, leite, o que ele achar ele está bebendo, porque sede, ele acorda à noite para beber água, uma coisa que não pedia antes, né? Isso é bem importante, porque tem algumas crianças que bebem muita água, mas sempre foram assim, né? Mas tem que ter um ponto de referência. Antes ele não bebia muita água e agora ele tá bebendo água igual um louco, né? E a terceira P é a poliúria, que é muito xixi, né? Como ele bebe muita água o tempo todo, ele faz muito xixi em grandes volumes, né? Diferente da infecção urinária, por exemplo, onde a criança pede para ir no banheiro para fazer várias vezes xixi, mas é uma urgência miccional, né? Ele faz xixi um pouquinho, dói, daí a pouco faz mais um pouquinho, dói. Não, na diabetes é um xixizão, né? Aquele monte de xixi toda hora. Inclusive, tem alguns adolescentes ou crianças maiores, né, que tem uma enurese secundária, né? Faz xixi um pouquinho à noite na cama, mas é diferente da enurese primária, por exemplo, né? Qual que é a diferença? A enurese primária é aquela criança que não segurou ainda o xixi na cama, sempre foi fazendo, desde que saiu das fraldas, à noite sempre está molhando o lençol, né, ou a cama. A enurese secundária, que dá diabetes, é aquela criança que já controlava, né, faz 6 meses, faz 1 ano, não fazia mais xixi na cama e de repente começou a fazer várias vezes à noite, né, começa a molhar a cama. É uma coisa que tem que investigar sempre. E o cansaço, né, as mudanças de humor, né, pode até parecer uma depressão, né. Teve um paciente uma vez que a gente suspeitou de diabetes
porque eles vieram com uma queixa, né, de que a criança estava muito apagada, ele tá sempre cansado, doutora, sempre sonolento, já não quer sair brincar com os amigos, ele tá comendo muito, mas tá ali dormindo o dia inteiro na frente do celular, a gente já tá pensando que tá em depressão, coisa da adolescência, né, e na verdade, chegando até o fundo da história, a gente foi descobrir que ele estava com diabetes mellitus tipo 1. Então, fiquem atentos às mudanças de humor, né? O cansaço geral, né? Da criança, do adolescente, quando antes era super ativo, alegre, queria sair, né? Não pensem somente em coisas emocionais, tá? Poliúria, né? Muito xixi, polidípsia, muita sede e polifagia, muita fome e mesmo comendo muito, perda de peso. E para terminar esse vídeo, falando um pouquinho da diabetes mellitus tipo 2, que a gente falou que é por dieta, obesidade, excesso de açúcares, né? Onde o nosso corpo decide entrar em pane e começa a fazer uma resistência à insulina e nosso açúcar começa a subir, né? Geralmente a gente via a diabetes tipo 2 em adultos, né? Adultos, idosos, o vó, o pai, né? O tio, né? Mas hoje em dia a gente está vendo esse diagnóstico um pouco mais cedo em jovens, né? Justamente pela obesidade infantil e pelo excesso de açúcares, né? De industrializados que existem no mercado hoje em dia, né? Então tenha muito cuidado com essa alimentação também e com a obesidade infantil, tá? Vai ter outro vídeo falando especificamente sobre a obesidade e como cuidar e que, né, riscos pode ter isso, que também tem outras doenças associadas a isso, tá bom? Espero que tenham gostado desse vídeo, espero que sirva para vocês refletir sobre o que está acontecendo com seu filho e suspeitar, porque a diabetes tipo 1, ela é fácil de ser diagnosticada quando a gente pensa nela. Se a gente não pensa na diabetes, a gente não diagnostica ela. Então, fiquem atentos, tarefa para casa e espero que tenham um bom final de semana.